É gripe ou é Covid-19? Quais são os outros vírus respiratórios que devem ser monitorados em um ambiente hospitalar? O diagnóstico diferencial de viroses respiratórias é o tema do vídeo de hoje, no Acelera Talks, que recebe a médica infectologista Clarice Martins Machado. Eu sou o Alexandre e eu estou muito feliz de estar aqui nesse novo projeto, onde eu vou conversar com especialistas sobre diversos assuntos, principalmente relacionados à gestão e ao marketing na área da saúde. O vídeo de hoje é um oferecimento da Cepheid, referência mundial em biologia molecular e um equipamento compacto e randômico, que se adapta a diferentes tipos de rotina. É possível realizar em um único equipamento mais de 30 exames, entre infecções respiratórias, controle de infecções hospitalares, HIV, hepatites, saúde sexual, oncologia e muito mais, utilizando cartuchos individuais. Se você ainda não conhece a Cepheid, vai no nosso blog em aceleralab.com.br, que além de textos de gestão e downloads, você tem as opções de contato com eles. Agora, antes de começar, eu queria agradecer também aos outros patrocinadores, aos nossos colunistas e aos queridos leitores e clientes do Acelera Lab. E vamos então à nossa conversa de hoje, o diagnóstico diferencial de viroses respiratórias. No segundo ano de pandemia, o Covid-19 ainda é alvo da preocupação de profissionais da saúde, mas isso não significa que outros vírus respiratórios deixaram de circular. Em ambientes hospitalares, a influenza e o RSV são tão perigosos quanto o Covid-19. E para falar sobre esse tema, eu recebo a doutora Clarice Martins Machado, pós-doutora pelo Laboratório de Virologia Clínica da Universidade de Minnesota, que acumula reconhecimento por onde passa. Atualmente, ela é pesquisadora sênior do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e coordenadora do Programa de Infecções em Transplantes de Células-Tronco Hematopoiéticas. Clarice, que coisa boa te ter aqui. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite. Clarice, o vírus sincicial respiratório, ou RSV, é uma preocupação dentro da unidade de transplantes? Sim, é a principal preocupação. Antes da Covid, todo o programa de vírus respiratório no transplante visava principalmente o vírus sincicial respiratório, porque é o vírus que, quando ele acontece nas primeiras 2 semanas do transplante, a taxa de mortalidade é altíssima, pode chegar a mais de 80%. Então, esses pacientes são triados para entrar na unidade, já eram triados, para entrar na unidade, para garantir que não chegasse nenhum paciente com vírus respiratório sincicial dentro da unidade. E então sempre se teve muita preocupação com o vírus sincicial respiratório, problema muito sério para os transplantados. Eu vi pesquisas mostrando que ele é responsável pela maioria dos casos de infecções do trato respiratório inferior em bebês, e que ataca não só pessoas do grupo de risco, mas também crianças de até 5 anos. Com a alta taxa de crianças assintomáticas para a Covid-19, qual seria o procedimento ideal para os médicos identificarem o vírus em uma criança com sintomas respiratórios? O diagnóstico é importantíssimo, porque o sintoma respiratório agrupa uma série de etiologias, que inclui os vírus respiratórios e também algumas bactérias. Então, assim, às vezes a criança tem sintoma e pode ser qualquer coisa, E às vezes ela está infectada e ela não tem sintoma, o que é mais grave ainda, Porque ela acaba sendo uma fonte de transmissão. Então, a orientação é assim, primeiro, que numa situação em que ofereça risco, ou para a própria criança, porque é um prematuro, é um bebê, enfim, ou é porque tem na casa daquela criança uma pessoa idosa, ou tem um irmão que é um transplantado, um imunossuprimido. Então, assim, sempre tentar fazer o diagnóstico, Então, o diagnóstico é importantíssimo. Então, coletar o material, ter o pedido médico para fazer a coleta do material e daí fazer a identificação. Com a pandemia, a prioridade passou a ser o diagnóstico da Covid. Então, é aí que entram as plataformas multiplex, que ajudam muito, porque senão você ou acaba retardando o segundo diagnóstico, então eu quero saber se é Covid ou não é. E depois eu vou ver se é outra coisa. Então, você vai ter um retardo no diagnóstico.
ou então você nem pediu o outro diagnóstico, então daí você vai ter que fazer uma outra coleta. Então, são problemas que acabam acontecendo. Então, se você tem um sistema que pode identificar vários vírus respiratórios ao mesmo tempo, isso faz com que o diagnóstico seja muito mais preciso e as medidas corretas possam ser tomadas mais precocemente. Esse é um estudo em criança e adolescente que mostra a sazonalidade dos vírus respiratórios, né? A gente estudou duas temporadas de inverno seguidas, né? Então, foi de dezembro de 2016 até agosto de 2018. Então, a gente pegou 2 invernos consecutivos, então dá para ver direitinho aqui um pico verde de influenza A, um pico azul de influenza B, e depois o outro pico de influenza A. A influenza B vem depois, geralmente vem na primavera, então agora é a época de começar a circular a influenza B. E você vê que o tracejadinho são os episódios de sintoma respiratório. Então, você vê que a criança, adolescente, tem sintoma respiratório o ano todo, né? Com exacerbação nos períodos de inverno, que é a sazonalidade desses vírus, né? Mas, assim, como fica... e como tudo isso sumiu, né, com a Covid, justamente por causa das medidas de prevenção. Eu queria entender então como funciona a janela de detecção dos vírus respiratórios em exames de laboratório. Qual é o período de incubação e como isso afeta o diagnóstico e o tratamento da doença? Olha, os vírus respiratórios, diferente um pouquinho da Covid, né? A maioria dos vírus respiratórios tem período de incubação curto, geralmente até 5 dias. Né? E tem alguns que têm período de incubação curtíssimo, que pode ser algumas horas. Né? Então, no caso do rinovírus, por exemplo, às vezes a pessoa se infecta de manhã, né? E à tarde ela já começa a ter sintoma. Então, algumas horas. E outros vírus respiratórios pode ter período de incubação mais longo, que pode ser 15 dias, coisa assim, como é o caso do adenovírus e também do SARS-coronavírus. A gente sabe que, em média, está em geral uma semana, mas ele pode ser um período de incubação mais prolongado. Então, essas diferenças são muito complicadas, porque, assim, você tem que priorizar a maior chance do diagnóstico. Então, a gente tende a pedir a coleta da amostra logo no início dos sintomas. Então, por exemplo, no caso de influenza, quanto mais cedo você colher, melhor, porque a medicação que existe, e é o único vírus respiratório que tem realmente um antiviral bom para tratar a influenza, o antiviral funciona muito bem se ele é introduzido entre 48 e 96 horas do início dos sintomas, então até 3 dias. Então, se a gente espera para colher COVID e deixa de colher e perde o diagnóstico de influenza, você não só perde o diagnóstico de influenza, mas a chance de tratar com sucesso uma gripe, né? A influenza. Então, hoje a gente tem que ter um sistema que abrevie, né, e corrija essas diferenças entre os vírus respiratórios. E isso são só as plataformas multi, ou com sistemas que você possa... Eu vou primeiro identificar os vírus que têm um período de incubação mais curto, em seguida eu vou identificar os outros. Então, assim, a gente tem que ter um raciocínio muito epidemiológico, né, na hora de fazer o pedido do exame, para poder acertar. Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer uma outra coleta, né? Às vezes na primeira amostra não dá, mas na segunda você consegue chegar a um diagnóstico. Então não é uma tarefa muito simples, não, porque eles são muitos vírus e eles não têm o comportamento idêntico. Sim, mas aí então está a importância de um diagnóstico rápido para realmente tomar uma decisão ágil e aí minimizar os efeitos desses vírus. Não, realmente, para vírus respiratório, a única coisa que funciona e que faz sentido é diagnóstico rápido. Né? Então, essas coisas, por exemplo, antigamente a gente fazia cultivo para muitos desses vírus respiratórios. Cultivo nunca funcionou, num transplantado, então,
sabe? É pedir a catástrofe, porque se você deixa de fazer o diagnóstico e o paciente está dentro da unidade, certamente, ou de uma unidade de transplante, ou dentro de um berçário de prematuro, você vai ter um surto e vai ter alta mortalidade. Então, tem que ser rápido, tem que ser muito rápido. E qual a importância do diagnóstico diferencial de influenza, RSV e Covid-19? Quais são os tratamentos para essas doenças? Olha, na verdade, eu acho que muito do esforço que é feito é para controle e contenção. Muito menos para tratamento, porque a gente tem poucas opções terapêuticas em termos de antiviral. Então, no caso, por exemplo, do vírus sincicial respiratório, a gente tem muito pouca opção, né, de tratamento. A gente tem uma opção de profilaxia, que é para grupos específicos com um anticorpo monoclonal humanizado, que é o palivizumab. E isso está indicado para cardiopatas, para displasia broncopulmonar, para imunossuprimido, prematuros e tal. Então, essa profilaxia é feita no período de circulação do sincicial, então é feita uma vez por mês, durante 5 meses, e a criança faz isso, na criança até 2 anos de idade, do prematuro até 2 anos de idade, recebe o palivizumab para tentar se proteger do sincicial. Não existe um antiviral bom, a gente tem vários estudos em andamento hoje, né, inclusive aqui no Brasil, mas até o momento não existe um antiviral eficaz. No caso de influenza, sim, influenza a gente está muito melhor, a gente tem vacinas que a gente precisa correr atrás dela todo ano, mas temos, né, que dão uma proteção parcial, pelo menos das grandes complicações e de óbito, e temos um antiviral que é seguro e muito eficaz quando usado dentro das recomendações, que é o oseltamivir. Para o resto, a gente não tem muita coisa, não, em termos de antiviral. Então, por que é importante o diagnóstico? É justamente para identificar os casos e poder entrar com as medidas de controle. Então, isolamento social, isolamento mesmo, estar dentro de um hospital, fica com isolamento, precauções de contato, precauções de aerosol, precauções de gotícula, tal, para não ter a disseminação, porque se a gente não faz nada, o que vai acontecer é que vai pipocar um monte de casos, como a gente via, né? Antes da pandemia, todos os anos, aquela enorme circulação dos vírus respiratórios, e foi uma coisa que sumiu com a pandemia. Por quê? Porque a gente começou a ser obrigado a fazer o isolamento social, a higienização das mãos, e usar máscara. Então, isso fez com que todos os vírus respiratórios diminuíssem, né? Então, mostrando a eficácia dessas medidas. Agora, a gente só pôde fazer isso porque identificou o vírus através do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é mais para essa parte de controle. Eu separei uns outros slides aqui, porque quando a gente fala de controle de vírus respiratório em ambiente hospitalar, eu falei, a gente tem pouca alternativa de antiviral, então o diagnóstico é importante para evitar a transmissão. Então, eu tenho alguns slides que mostram, a gente fez um estudo para avaliar justamente transmissão intra-hospitalar de vírus respiratórios. Então, no transplante, a gente estudou 4 anos, de 2010 a 2013, 214 pacientes, e a gente encontrou alguns dados bem interessantes. Uma porcentagem altíssima de assintomáticos, olha aqui, ó, 26,7%, porque como a gente busca o diagnóstico, a gente colhe não só do sintomático, como dos que tiveram contato com o sintomático. Então, assim, mesmo sem sintoma, a gente detectava vírus nesses pacientes. Então, uma porcentagem alta de assintomático, mostrando por que se transmite tão facilmente, né? Tem muito assintomático.
E a gente analisou o tipo de transmissão de acordo com o tempo que o paciente estava hospitalizado e vimos que mais ou menos 15% dessas infecções foram adquiridas dentro do hospital. E na distribuição dos vírus, a gente pode ver aqui que o sincicial é um grande vilão, né? Então, os pacientes que tinham um vírus só detectado na amostra, o principal agente nesse período foi o parainfluenza. Em segundo lugar, o sincicial, né? E quando a gente olhava a co-infecção, pacientes que tinham na mesma amostra vários vírus respiratórios ao mesmo tempo, de novo o sincicial foi, junto com influenza A, co-infecção de influenza A e sincicial. Imagina que estrago, né, para esse paciente. Era a co-infecção mais frequente. Então, e quando a gente olha os pacientes, os casos de vírus respiratório hospitalar que fizeram pneumonia e óbito, né, foram 6 pacientes, esses todos que estão em vermelho foram casos de sincicial, todos esses pacientes foram infecção hospitalar por sincicial e a mortalidade relacionada ao vírus sincicial respiratório. Quer dizer, é muito triste, um paciente tem uma leucemia, ele faz um transplante, você cura a leucemia dele e ele morre de vírus sincicial respiratório, porque a transmissão dentro do hospital não conseguimos impedir a transmissão cruzada. Então, felizmente, hoje, com essa mudança aí da mentalidade no sentido de barreira, né, de pôr máscara e todo mundo fazer isolamento, eu acho que essa realidade vai mudar. Então, aliás, assim, nós não temos outra alternativa mais no transplante. Então, aquela história de não precisa máscara, é só lavar a mão, isso já caiu por terra, porque a gente viu quantas mortes a gente evitou no ano passado por sincicial, por estar preocupado com a Covid. Então, isso vai persistir, e isso eu acho que para o transplante o maior legado da pandemia foi esse. E existem as opções de painéis respiratórios de antígeno e de PCR. Eu queria entender quais são as vantagens e as desvantagens de cada método para usar dentro de laboratórios e hospitais. Olha, tem testes e testes, né? Os testes mais antigos, mais clássicos de detecção de antígeno, como, por exemplo, imunofluorescência, né? São testes sensíveis, são testes rápidos, mas frente a testes atuais, eles acabam sendo um pouco menos sensíveis. Então, os testes mais modernos oferecem mais rapidez e mais sensibilidade. Os testes moleculares, os testes de PCR, né, eles são mais sensíveis ainda do que os testes de antígeno, né? Só que, se você for pensar num PCR convencional, ele acaba sendo mais lento do que um teste de antígeno, porque tem a etapa de extração do RNA, transcrição reversa, colocar no equipamento, né, no termociclador, enfim, são várias etapas, é uma técnica trabalhosa, mesmo que ela seja automatizada o máximo possível. Em compensação, hoje a gente tem técnicas de PCR e que fazem tudo ao mesmo tempo, já faz a extração, já faz a detecção. Então, essas novas plataformas de PCR são as melhores que existem hoje, porque elas não só oferecem rapidez, como a imunofluorescência e os testes de imunocromatografia oferecem, que às vezes em 15, 20 minutos dão um resultado. Hoje a gente tem técnicas moleculares que fazem a mesma coisa neste período, em 20 minutos pode ter um resultado, né? Então, eu acho que as duas alternativas são válidas, dependendo de como é a intenção, qual que é a intenção, né? Então, se a gente está trabalhando um campo, num lugar que não tem eletricidade, não sei o que, é lógico que o diagnóstico de imunocromatografia, mesmo que você perca insensibilidade,
você vai ganhar em objetividade, né? Você vai fazer muitos diagnósticos, mesmo que você perca alguns. Em outras situações, onde você quer o máximo de sensibilidade, como no caso de transplantes, né? Essas técnicas mais modernas, elas têm super vantagens sobre as outras. Clarice, eu quero te agradecer pela tua presença aqui hoje e espero ter contribuído com os profissionais da saúde que estão enfrentando diversos desafios relacionados ao diagnóstico de vírus respiratórios. Então, obrigada, e foi muito bom participar e poder contribuir com esse tema, né, que eu trabalho com isso já há uns 20 anos, mais ou menos, que eu trabalho com vírus respiratório em população de imunossuprimido, e é um tema muito desafiador e muito triste, né, para esses pacientes. Então, eu acho que a tristeza da pandemia vai trazer alguma contribuição no sentido da gente melhorar as medidas de prevenção desses vírus, enquanto a gente não tem opções melhores para tratamento. E aí, gostou dessa entrevista? Essa é uma versão reduzida, mas se você quiser ver a versão completa, acesse o link que está na descrição. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Cepheid, que possui a tecnologia GeneXpert, que utiliza a metodologia RT-PCR. O interessante é que os testes podem ser rodados individualmente e os resultados saem em até 30 minutos. Com a pandemia do novo coronavírus, além do teste para a detecção do SARS-CoV-2, a Cepheid lançou um novo cartucho, que faz um painel de doenças respiratórias, com 4 tipos diferentes de vírus: a influenza A e B, o RSV e o SARS-CoV-2. Se você ficou interessado em saber mais sobre a Cepheid, acesse cepheid.com. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero te ver em breve. Mas se você quer ver mais conteúdos do Acelera Lab, te inscreve por e-mail, WhatsApp ou segue a gente no Instagram para acompanhar os nossos projetos. Até logo!